Bora, gente, começando mais um podcast de Copa do Brasil. Confesso a vocês que, assim, olhando os jogos do dia, que a gente teve o São Paulo encarando o Sport, o Flamengo encarando o Fluminense, se fosse para, se você chegasse para mim e perguntasse, cara, qual partida você diria que ia para as penalidades, né? Primeiramente, eu ia dizer nenhum. Se você chega para mim e fala, não, escolhe um, eu diria que seria Fla-Flu, que eu imaginaria que chegaria nas penalidades. É pelo momento das duas equipes, né? Vendo de altos e baixos. E a verdade é que uma das disputas que eu achei que estava garantida, que estava fechada, né? Que já estava assegurada, foi para a disputa de penalidades, que foi o jogo do São Paulo, né? Para você ver como é que é o futebol. A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Fernando Diniz, um momento muito ruim do Fluminense na temporada, né? Eu não vou pela linha de tá em crise, eu não vou por esse caminho. Mas é um momento de oscilação. Eu sabia, na minha cabeça, todas as equipes vão passar por isso. E o Fluminense eu acho que veio um pouquinho antes do que eu imaginava, mas é o momento de é o momento de, cara, do grupo se fechar, né, de encontrar confiança. Eu acho que mesmo jogando mal, conseguiu alguns bons resultados. Tem de duas derrotas, é verdade. Isso nunca é agradável. E é esses momentos que testa a força do elenco, a força do grupo, né? As convicções da gestão, porque é muito difícil você passar por um momento de oscilação sem, cara, sem sangrar um pouquinho, né? É muito complicado assim. São poucas equipes que conseguem passar por esses momentos e passar assim jogando mal, mas empatando ou ganhando jogos muito difíceis, como aconteceu com o Palmeiras no ano passado no Campeonato Brasileiro. É muito difícil, né? E são esses momentos que te testam, de verdade, né? Que testam o seu grupo, o seu elenco, as suas convicções. Vamos ouvir um pouco do Diniz, vai falar um pouco também sobre a ausência do Marcelo, né? Também vai ver se a gente consegue entender um pouco do momento do Fluminense. Que eu repito, na minha opinião, não tem crise. É uma oscilação que ela é natural, ela faz parte da temporada de cada equipe. Né? E como o Fluminense vai sair disso, eu acho que é o grande ponto de interrogação, né? Não só o Fluminense, mas tantas outras equipes que vão passar por esses momentos, tá? Vamos para a agenda, vamos devagar, né? Aqui tá os placares do dia, né? Não preciso nem falar muito sobre o assunto, né? Já tá, todo mundo já sabe como é que foi. Esse aqui foi interessante, viu? A gente vai chegar lá. Na verdade, eu acho que hoje eu não vou falar muito assim do jogo em si, eu vou falar do momento e da perspectiva, né? Do que a gente imagina que vai ser o futuro dessas equipes. Do esporte eu não posso dizer muito, assim, sincero, honestamente, eu peço desculpas ao torcedor, eu não acompanho muito, mas de São Paulo, de Flamengo e de Fluminense, né? O que, que esse resultado pode simbolizar pro não para o restante da temporada, mas para as próximas partidas, né? Para as próximas disputas que essas camisas vão ter pela frente. Tá começando por Flamengo. Notícias esportivas todas do GE. Antes que eu me esqueça de deixar os créditos aqui, então vamos. Primeira notícia do dia, né? Sobre o Gabigol. Ele descarta problemas de relacionamento após a classificação e diz que o Flamengo não é Big Brother, tá? Disse aqui que. Vamos pegar aqui, ó. Não concordo. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita merda. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego do Arão, tá? E aqui sobre essas coisas, problemas de bastidores, panelinhas, né? Vem desde muito tempo, né? O Diego Ribas, por exemplo, ele era considerado dos principais líderes do elenco, né? E que talvez fosse o líder da panelinha mais forte que supostamente existe dentro do Flamengo, tá? Questionado pelo repórter Eric Faria da Globo se há problemas de relacionamento dentro do elenco rubro-negro, o Gabigol deu a seguinte resposta: temos problemas da gente com vocês da imprensa. Vocês criam coisa na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube. Vocês da imprensa tentam colocar, tá? O Flamengo é nosso amor.
O Flamengo não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. É um grande time. É o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. Tá? O Gabigol, para mim, um dos poucos jogadores que se mostravam genuinamente incomodado com o momento que viu o Flamengo. Cara que cara corria, se dedicava, se esforçava, perdia gols, mostrava nenhum momento ele mostrava, eu não digo comodismo, mas conformismo, né? Porque alguns jogadores se mostravam um pouco conformados com a fase, com a situação. O Gabigol nunca mostrou esse conformismo, né? Ele sempre, cara, muito incomodado, né? Assim, se a gente pega jogadores assim de outras camisas, citei o Roger Guedes ontem, do Corinthians, né? No, no Palmeiras, é que o Palmeiras vive uma grande fase, mas o Palmeiras, assim, antes da chegada do Abel, onde o Palmeiras não era tão estável, o Dudu era um cara que sempre mostrava muito inconformismo, né? Sempre lutando, sempre brigando. Então o Gabigol é um dos caras que eu mais, assim, admiro por isso. Ele pediu para jogar com a camisa 10 e ele incorporou isso ao longo da temporada com alguns discursos, com algumas, com algumas, com algumas declarações dele mesmo, chamar isso. Agora eu não concordo muito assim. Ah, vocês da imprensa ficam querendo. Cara, assim, eu vou por uma linha. Eu nem falei sobre esse assunto do Gabigol com o, o Davi Luiz, né? Que existe possivelmente um racha entre os jogadores. Porque, cara, assim, era um pouco, para mim pareceu um pouco de forçação de barra, sabe? Assim, não no sentido de que os jornalistas apuraram mal, não é isso. Eu acho que os repórteres que apuraram essa informação, eles foram atrás de fontes confiáveis, na minha opinião. Mas, poxa, eu achei muita forçação de barra, assim, de, cara, as coisas que foram faladas, que foram noticiadas, assim, pô, parecia um negócio pra mim, tá? Pra mim, não tô dizendo que não aconteceu, mas pra mim soa um pouco artificial, tá? Eu acho que, por exemplo, isso é minha opinião, isso é minha opinião. Eu tenho o direito de ter opinião, tá? Antes que qualquer jogador fale qualquer coisa, eu tenho o direito a ter uma opinião. Essa história de que não existia panela no Flamengo, na época do Diego Ribas, do Arão, eu não acredito. Pra mim existia uma panela. Tá? Tanto que no episódio Paulo Souza, por exemplo, foi uma comissão de jogadores conversar com o treinador sobre, né, sobre estarem desgostosos com algumas situações. Né? Foi um grupo de jogadores, não foi um jogador. Ele iria conversar com um. Eu esqueci quem foi. Foi o Diego Alves, né? Não lembro quem foi. E foi uma comissão conversar com um jogador. Isso para mim foi uma também não dá para saber se isso é verdade ou não. Tudo que a gente se baseia é com base em notícias de pessoas que, que, que divulgam as matérias com base em fontes internas, né? E ninguém, na verdade, nunca negou. Nunca negou. Então, assim, agora o Gabigol tá negando, falando que não teve. Então, mas, assim, é o que eu falo, é minha opinião, com base no que a gente lê, com base no que a gente vai atrás de informação e até de repórteres e jornalistas extremamente de alta credibilidade, né? Então, esse episódio do Gabigol e do Davi Luiz, eu não acho que tudo é uma forçação de barra, como diz o Gabigol. Tudo que é noticiado, obviamente, ele vem casado com o momento da equipe. Se o time não tá jogando, as pessoas, os setoristas, eles vão atrás de uma explicação. Por que não tá jogando bem? Por que esse time não vira? Por que esse time não tem uma sequência boa? Tem que ter um porquê. Se ele acha que só ficar inconformado, fazer cara feia, bater no gramado, puxar o calção no campo é o suficiente, para o torcedor rubro-negro isso não é o suficiente. O torcedor rubro-negro na próxima partida já quer ver uma resposta. Um time que se comporte diferente, que traga uma atuação diferente, um resultado diferente. Se voltasse aquele Flamengo apático, uma queda física no segundo tempo e o torcedor ficar incomodado, tudo isso que o Gabigol falou não é o suficiente. O torcedor ele quer uma resposta e o jornalista ele vai atrás dessa resposta. Por que o time não está jogando bem? Tem um racha no elenco. E aí eles vão atrás, eles não vão atrás de uma fonte, eles vão atrás de várias fontes. Pessoas internas dentro do clube, parentes, pessoas próximas, né? E tudo isso vai saindo, os caras vão coletando essa informação.
E no momento que o Flamengo não mostra uma sequência de resultados positivos, isso é divulgado por quê? Porque isso pode ser um dos problemas, isso não é a fonte dos problemas, isso pode ser um dos problemas. Então, obviamente que o desabafo do Gabigol, ele vem num momento muito oportuno, de uma classificação para cima do Fluminense, que ganhou, venceu a final do Campeonato Carioca, assim, de forma categórica, né? Esse é um momento muito oportuno para ele fazer esse desabafo. Agora, assim, se não quer que isso aconteça, não é questão de ser Big Brother ou não. Isso é uma coisa que ele, o elenco, tem que. E ele, como camisa 10, ele tem que chamar essa responsabilidade. A gente precisa dar uma resposta. Senão, é coisa que vai para a imprensa todo dia. Não gosto de você. A gente sabe que internamente, em todos. Não digo todos os elencos, mas em vários elencos campeões, existia racha de elenco. O Corinthians, aquele Corinthians do Vampeta, Marcelinho Carioca, eles falam declaradamente: existia um problema de vestiário. O Rincon não se dava bem com o Marcelinho e com o Edilson, por exemplo. Os caras não se davam bem. Mas na hora de jogar bola, é de hora de jogar bola, é hora de ganhar. Ninguém quer perder. Por isso que eu falei e volto a repetir. Eu não acho que o time do Flamengo, naquelas atuações apáticas, pô, os caras acomodados, o torcedor cobrando, eu não acho que os caras estavam acomodados. Os caras chegam. Você fazer uma ou duas partidas ruins, partidas de merda, né? Como definiu o- como definiu o glorioso Fabrício Bruno, partidas de merda, assim, eu falei, pô, você faz uma ou duas, às vezes o cara realmente não tá motivado, mas na terceira o cara se incomoda. O cara não chega nesse nível para ficar fazendo partidas medíocres, né? Não tô dizendo que os caras fizeram partidas medíocres. Algumas foram, mas, enfim, não veio ao caso, mas é o que eu falo, assim, os caras não chegam nesse nível que chegam hoje, que eles chegam jogar no Flamengo para fazer partidas medíocres. O cara não tá lá para isso. Vai muito além de uma vaidade, vai muito além de um bom salário. É dos níveis competitivos do cara se incomodar. Ninguém chega nesse nível. Ah, perdemos, tá tudo bem. Não é esse o ponto. Mas mostrava-se um certo conformismo. E isso incomodava o torcedor. Então, assim, eu entendo a posição do Gabriel, Gabigol, e concordo com ele, assim, isso não é bom, isso não faz bem pro clube. Mas as notícias elas saem, então assim, antes dele criticar a imprensa da forma como ele o critica, a imprensa vai atrás de uma explicação. E se a resposta não é dada dentro de campo, a, a, a explicação, obviamente, é alguma coisa fora de campo, é alguma coisa interna, é um racha de vestiário, é uma treta é uma briga, uma birra dos jogadores com o treinador, é alguma coisa. E a imprensa, ela por dever, isso é o dever da imprensa, né? A gente tem visto aí nos últimos dias uma série de episódios onde os caras querem pautar o trabalho da imprensa. E o Gabigol também é mais um personagem que, nesse sentido, eu não concordo com o que ele falou. E você quer pautar o trabalho da imprensa. Como fez o Cássio com o Vessone, como fez o Abel Ferreira. Inclusive, o Abel, numa coletiva pós-jogo, ele fala assim: tem coisas que vocês não têm que saber. Não é o Abel que tem que dizer quem que a imprensa tem que eu não saber. Não é ele que vai pautar. Quem vai dizer se tem que saber ou não é o público. Né? Não é ele que tem que dizer se isso vale ou não vale. Se isso é válido ou não vale para ser divulgado ou não. Isso não é uma curadoria, isso não como é que é? Isso não é repressão. A imprensa publica o que tem que ser publicado. E o público que consome essa informação que vai dizer, pô, isso aqui é uma boa notícia, isso não é uma boa notícia. É a mesma coisa do Flamengo. Atuações ruins, o que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo com o meu Flamengo. E os jornalistas vão atrás da informação. Cara, existe um racho, pode ser isso. E aí a torcida cobra. Porque, ó, por que vocês não estão jogando? É por causa disso? O Flamengo é muito mais do que isso. Como disse o próprio Gabigol, eu concordo com ele. Agora, a divulgação das matérias, a imprensa não faz isso de maldade. Óbvio que tem alguns canais sensacionalistas e vão, obviamente, apenas atrás das notícias sensacionalistas. Agora, existe um trabalho muito sério de jornalistas conceituados que vão atrás de uma informação do porquê, qual que é a causa. Porque só ficar aceitando atuações ruins não é o bastante. Para mim, pelo menos, não deveria ser o bastante, tá? Vambora. Que sobre Sampaoli, né? A alegria de fazer parte dessa revanche. O
o São Paulo sobre a classificação do Flamengo, tá? Para mim, é uma alegria muito grande fazer parte dessa revanche depois do que aconteceu no Carioca, né? Que não era ele, era o Vitor Pereira. E no momento também do Fluminense, que é um time muito forte, que realmente merece muita valorização e respeito. É um passo importante no meio de troca de treinador, de sistema, então valorizo muito a vitória de hoje, tá? O São Paulo falando aí, Flamengo que fez uma partida mais pragmática, se é que a gente pode dizer assim, vamos agilizar, né? Que fiquei me delongando muito aqui no na primeira notícia esportiva. Sobre o Fluminense, tá? O Nino diz que nem tudo está errado no Fluminense, mais alerta. O time precisa dar uma resposta. Já é uma sequência de 5 jogos, eu concordo com o Nino. Isso pode durar mais 6, 7 jogos, muito também por conta do próprio elenco, da resposta que o elenco vai dar, da resposta que a comissão vai dar, do apoio do torcedor, do respaldo da direção. Tudo isso vai vai entrar nessa conta da resposta que o Fluminense vai dar. Que como eu disse, talvez dure mais 1 ou 2 jogos. Um momento ruim. Você sai do momento. O que o Fluminense fez no início dessa temporada não é o acaso. Porque tem gente que vai achar que é o acaso. Não é o acaso. A construção que foi feita, o momento que foi, o futebol que foi praticado, isso não acontece ao acaso. Isso não é, não, caiu um raio aqui, deu tudo certo. Por exemplo, o São Paulo vivia um momento antes dessa partida coisa, mas não é que o São Paulo estava jogando um futebol arte, não é isso. Não é esse o ponto. É um time que diminuiu os problemas de defesa, diminuiu muito os problemas de defesa, tomando algumas decisões, não digo mais acertadas, mas algumas decisões mais, cara, para situações devidas, para certas situações de jogo, decisões mais corretas, um time mais vertical, um time mais objetivo, não é um time de ter muita posse de bola e ficar circulando, né? É um time de ser mais objetivo. Isso significa assim, a gente vai para um lado mais pragmático para ter mais resultado. O Fluminense praticava um belíssimo futebol dentro de campo. Estética é de cada um. Mas assim, o que se via de Fluminense, a construção de jogadas, a sinergia, o entrosamento, isso não é uma coisa que acontece em um acaso, isso não é uma coisa que acontece em 1 ou 2 meses. É de um trabalho muito bem executado, de um trabalho longevo. Então, o Fluminense pode voltar àqueles bons momentos, mas para isso vai ter que passar por essa fase ruim. E como vai passar por essa fase ruim, como eu disse, vai depender muito do como o time está fechado, do como o time vai lidar com essa situação, se mentalmente o time está forte, tem a convicção de que é um mau momento, a gente vai passar por isso, se a diretoria vai bancar quando o torcedor cobrar, porque o torcedor vai cobrar, isso é natural. Tá? Vamos ver, cara. Não mudou a estratégia. A gente estava melhor no jogo, levamos um gol de rebote de bola parada. É algo que a gente treina. A gente dispersou ali de alguma forma. Depois do gol, o Flamengo se retraiu. A gente tentou todas as maneiras de empatar. Tivemos muitos escanteios e finalizações. Tivemos muita dificuldade, pois eles recuaram. No segundo gol, o time estava mexido. Mas sabemos que o time precisa melhorar e dar resposta, tá? Herói da classificação do São Paulo, goleiro Rafael, lamenta os vacilos, né? Não precisava dar esse susto, a gente vai falar sobre isso, de fato, né? Não precisava disso. São Paulo perdeu por 3-1 do Sport e foi sofrido, cara. E não foi fácil, tá? Dorival se diz aliviado por classificação do São Paulo. E esses erros não vão voltar a acontecer, né? O São Paulo que pecou muito na bola aérea, mas muito mesmo. Alívio pela classificação, fato. O jogo foi decidido em 180 minutos. Bola parada, não estávamos em uma grande noite, sofremos por dentro por jogadas trabalhadas. Desde a primeira bola alçada dentro da área, isso hoje nos causou muitas dificuldades. O Sport está de parabéns como se comportou. Estou preocupado só em 2 jogadas que não fomos bem e vamos trabalhar. A responsabilidade é do treinador e não dos jogadores que sofreram aqueles lances, tá? É uma responsabilidade compartilhada. Não concordo com o Dorival, não concordo mesmo com o Dorival, porque apesar de assim, o time para se defender bem, ele precisa ser bem treinado. E o Dorival já falou mais de uma vez que ele não teve tempo de treinar. Então isso não é só culpa dele. O calendário também não o possibilitou treinar. Mas também é uma responsabilidade compartilhada dos jogadores. Os jogadores, por mais que não sejam treinados para esses tipos de comportamentos,
eles têm que ter a perspicácia, né? Eles têm que ter a perspicácia individual de uma jogada que pode acontecer. E o time do São Paulo claramente estava desligado, né? Claramente estava desligado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre o esporte, né? Apesar da eliminação, Renan valoriza a atuação do esporte. Eu acho que tem que ser valorizado mesmo e crava. Temos grandes coisas para colher. Talvez seja um dos primeiros sinais aí de que o ano na Série B do esporte pode ser muito bom, com um resultado positivo ao final da temporada, que é o acesso, né? O Sport, que é uma das equipes mais goleadoras do futebol brasileiro, mas como eu disse, eu não uso isso muito comparando cara, assim, pela distinção de torneios que se disputa. Tudo bem, assim, não tô querendo desmerecer a Série B, mas não há nível de comparação, gente. Não dá para comparar. Você pode tentar, pô, são bons times, a Série B é mais difícil, gramados ruins, é muita exigência física, são jogos que são horríveis, e mesmo assim, tudo isso, eu concordo com tudo isso. Mas o nível técnico é muito diferente, cara. Não estou desmerecendo o feito do esporte, não estou desmerecendo, não é esse o ponto. O que eu estou falando existe uma diferença muito grande, sim, das equipes que o São Paulo enfrenta, que vem enfrentando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil não vale, né? Mas Campeonato Brasileiro. E o que o esporte enfrenta em Campeonato Brasileiro da Série B. Existe um nível muito diferente. É muito diferente. Então, assim, não dá pra gente também ficar de demagogia, pô, só números. Não dá para se prender a só números. Porque se a gente se prender a só números, o Tite na seleção brasileira fez uma eliminatória histórica e terminou a campanha na Copa do Mundo de forma melancólica. Então, só números não resolve tudo. Eu falo assim, é importante avaliar contexto. Assim, no contexto, para mim, assim, o esporte é um bom time. Bom time. Não acompanho o esporte. Assim, isso eu estou teorizando aqui, tá? Apenas teorizando. Torcedor do esporte que quiser me criticar, fique à vontade. Eu estou apenas teorizando. Cara, assim, não há nível de comparação de uma Série A com uma Série B. Por isso que eu coloquei o São Paulo com um favoritismo gigantesco e já cravava o São Paulo classificado. Porque a grande chance do esporte era, obviamente, o jogo na Ilha do Retiro. Não tinha como, né? Vamos já para voltar para falar dos jogos, né? Então, aqui. São Paulo venceu o esporte e o jogo foi muito condicionado por uma expulsão, né, do esporte. Né? E foi uma boa expulsão. Foi uma boa expulsão, não. Foi uma expulsão correta. E o São Paulo construiu a sua vitória de 2-0 em virtude do esporte ter um jogador a menos. Isso condicionou o jogo. Só que até a expulsão era um time. Assim, era um time não. Era um jogo bom. De duas equipes que estavam, cara, buscando a vitória. São Paulo passou por dificuldades, o Sport passou por dificuldades, a expulsão condiciona o jogo, o Dorival faz as substituições e os reservas definem a vitória São Paulina. No jogo de São Paulo, jogo do Morumbi, o São Paulo até sai na frente. O São Paulo até sai na frente, consegue o gol com o Michel Araújo. E aí, com 3 gols de saldo, ficou ainda mais evidente que, cara, acabou. Não tem como mais. O São Paulo fechou a conta. E a verdade é que o esporte conseguiu uma virada absurda. Assim. Não vou dizer histórica porque não conseguiu a classificação, mas foi uma vitória absurda. Não foi um jogo em que o esporte amassou o São Paulo. Não foi isso. O esporte explorou uma deficiência que o São Paulo tem, né, na bola parada, na bola aérea. E somado a isso, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção nessa partida, e aí é que eu falei, não vou falar muito sobre os jogos, tá? Eu vou falar mais assim do momento, da projeção, assim, do que a gente pode projetar e das lições que as equipes têm que tirar. O São Paulo, eu não digo que foi. Alguns torcedores talvez até possam dizer que o São Paulo foi soberbo. Eu acho que o São Paulo, ele. A gente viu muito do São Paulo, do Rogério Ceni nessa partida. Não na questão tática, mas na postura dos jogadores. Na postura dos jogadores. Quando o São Paulo faz o terceiro gol, um time extremamente acomodado. E o São Paulo começou a errar tudo. Começou a errar tudo. Não conseguia trocar, cara, 2, 3 passes em sequência. Começou a errar um time desleixado, um time acomodado.
Isso é como eu disse, lembrou muito alguns momentos do Rogério Ceni. Era um time brigador com o Rogério Ceni, mas em uma ou outra partida é um time que errava muito. É um time que errava demais, né? Então, assim, depois que sai o primeiro gol do esporte, o time sente um baque. O Dorival fala que não na coletiva, mas o time sente um baque. Quando toma o segundo, o time do São Paulo, pra mim, tá? A percepção que eu tive. Quem tá no estádio tem outra percepção. E o Dorival falou que isso não pesou. Mas pra mim, o time do São Paulo ele desmontou mentalmente. Depois do segundo gol do esporte. Foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda. O gol do esporte, o terceiro gol do esporte, pra mim, na minha opinião, até demorou a acontecer. Porque pra mim era uma questão de tempo. O time do São Paulo, cara, desmoronou. Desmoronou. Lembrou, como eu disse, lembrou vários momentos do São Paulo do Rogério Ceni, um time que sem confiança, algumas vezes, em alguns momentos, um pouco acomodado, sabe? De você fazer um passe lateral, passe curto, você errar por um desleixo, por uma distração, por uma descontração, e aí somado a isso vem a falta de confiança. Então, é assim, o que me preocupa nesse jogo em específico é de toda essa empolgação que foi gerada, assim, essa empolgação da troca de treinador. Porque isso acontece, né? Quando você troca de treinador, há uma empolgação. Assim, há uma mudança de ânimo, do estado de espírito. Primeiro, assim, porque o torcedor, o treinador pode ser muito bom de grupo, como é o Dorival, ele é muito bom de grupo mesmo, mas chega um ponto em que, assim, e aí você também quer mostrar serviço, você quer ser titular, então você entrega um pouco mais, né? Você deixa um pouco mais dentro de campo, você soma a isso uma campanha fantástica, né? Uma sequência invicta, que isso vai te dando confiança. A invencibilidade acabou e ela acabou de forma categórica. Ela acabou de forma categórica. E como eu disse, alguns comportamentos eles me remetem aos piores momentos do Rogério Ceni no São Paulo. Então, assim, para quem culpa o Rogério Ceni pelo mau momento do São Paulo, não é só o Rogério Ceni. É uma somatória de fatores. Quando um time está em um mau momento, é uma somatória de fatores. Eu concordo com muitos torcedores de que assim, e eu falei sobre isso aqui também. O São Paulo do Rogério Ceni eu não vejo evolução. Assim, me surpreendia, porque assim, você não vê uma jogada ensaiada. Era um negócio cabuloso. Era um negócio cabuloso. Era uma repetição de atuações, repetições dos mesmos erros, dos mesmos erros, dos mesmos acertos. As mesmas repetições. Então, quando o São Paulo conseguiu uma vitória, era a repetição dos mesmos acertos, porque o time adversário não conseguiu neutralizar. Mas é evidente, o São Paulo vai fazer sempre a mesma coisa, o São Paulo do Rogério Ceni. E quando se perdia, os mesmos erros. Era uma repetição, era um loop infinito. Então, no meu entendimento o São Paulo não vai avançar. Ele vai sempre ficar no mesmo patamar. Ele não vai ser brilhante, mas ele também não vai ser um fiasco. Era essa a visão que eu tinha do São Paulo do Rogério Ceni e por isso que assim, para o torcedor que quer mais, eu tinha entendimento, cara, você não vê evolução, tudo bem. O elenco não permite muita evolução. O elenco do São Paulo, o momento do São Paulo não permite muita evolução. O Dorival fez um grande trabalho. Só que eu começo depois dessa partida, eu me pergunto se a empolgação acabou. É uma partida só. É uma partida só. E conseguiu uma classificação importante nas penalidades, que sempre dá uma injeção de ânimo. Mas não precisava disso. O que o São Paulo apresentou nessa partida foi lamentável. Foi absolutamente lamentável. De um time acomodado, um time que, cara, não foi simplesmente. Cara, depois do gol 3-0 de vantagem, um time se acomodou muito. E aí, quando toma o gol do esporte, o primeiro gol apenas, a sensação que passa é que o time mentalmente acabou. Desespero, trocas de passe, erros de decisões, cara, o tempo inteiro erro, 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 erro. Me lembrando, como eu disse, em alguns momentos, os piores momentos do São Paulo do Rogério Ceni. Então, óbvio que a gente tem que avaliar a sequência. Óbvio que a gente tem que avaliar a sequência, mas. E é óbvio que o Dorival fez um bom trabalho até aqui. Fez um grande trabalho até aqui, na minha opinião. Não é um bom trabalho, ele fez um grande trabalho. A minha preocupação é o time volta àquela mesma situação
não digo de comodismo, mas, cara, vou usar esse termo comodismo, mas não entenda no sentido ruim da palavra, tá? Mas, assim, comodismo no sentido de, pô, o ambiente é o mesmo, sabe? Tá todo mundo ok, não é um time que agora, pô, é o Dorival, quero ser titular, eu vou entregar um pouco mais, porque eu quero ser titular, eu quero ser titular, eu quero jogar, vou entregar um pouco mais, sabe? Sabe aquela coisa assim, começo de relacionamento? Existe toda uma empolgação. Mas depois de um tempo, você vai se acomodando, é normal. A minha pergunta é, assim, o São Paulo chegou nesse ponto do relacionamento com o Dorival? Chegou no ponto do comodismo? Porque se chegou, é um problema, porque a gente já sabe como é que esse time do São Paulo acomodado, entre aspas, tá? De novo, não entenda no sentido ruim da palavra. É no sentido assim, de quando acaba a empolgação, aquele adrenalina do início do relacionamento, todos os times chegam num certo nível de comodismo. O Palmeiras, por exemplo, o nível de comodismo do Palmeiras é esse. É um time de um nível altíssimo. Esse é o Palmeiras acomodado, se a gente pode dizer assim. Tá? É o estado normal. É o estado normal. Né? O São Paulo, no seu estado normal, a gente já viu. No seu estado cômodo. De novo, o cômodo não entenda no o cara não entenda como preguiça. Não entenda como preguiça. O cômodo é, eu me sinto confortável desta forma. Eu me sinto confortável. Não é umas coisas que, pô, eu vou me provocar para eu jogar mais. Eu vou me provocar para eu jogar mais. O normal do Palmeiras, por exemplo, para mim é isso. É o time que se provoca para jogar mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Esse é o normal do Palmeiras. Uma outra partida vai ser ruim, como foi com o Fortaleza. Um time que, para mim, estava claramente se poupando. Todo mundo que fez as críticas à atuação do Palmeiras, concordo. Acho que tem que criticar mesmo. Porque você tem que respeitar a bola. Você tem que ir para jogar. Se é para se poupar, então coloca a garotada da base. Só que aí é, é um risco muito grande, porque na Libertadores fez isso e tomou uma cacetada, né? Então, melhor colocar os titulares se poupando, porque consegue controlar o jogo, do que talvez, é uma encruzilhada, mas enfim, não veio ao caso, né? Para a sequência da temporada do São Paulo, eu me pergunto se aquele encanto que aconteceu com a chegada do Dorival acabou. Os problemas vão ser corrigidos, eu tenho a convicção disso, e muita coisa ainda vai melhorar no São Paulo. Ajustes táticos, posicionamento, jogadas ensaiadas, eu tenho a convicção disso. Mas esses jogadores do São Paulo, no seu nível cômodo, se alguém pode dizer assim, a gente já viu no período do Rogério Ceni. E foi isso que levou à saída do Rogério Ceni. Por quê? Porque é o que o elenco pode oferecer. Não estou falando que é um elenco ruim. Para mim é um elenco de meio para cima da tabela. Esse é o nível que eu vejo dos jogadores do São Paulo individualmente. Pode entregar mais? Já está entregando mais, na minha opinião. Mas quando chegar naquele nível, naquele estágio de, poxa, acabou a empolgação do começo de namoro, será que esse é o momento? Porque se foi esse o momento, o torcedor do São Paulo precisa recolocar as suas expectativas no lugar para não se decepcionar. Porque para mim o Dorival vem fazendo um grande trabalho. Mas para que ele não se queime, para que ele não chegue num estado de desgaste com a torcida, é preciso e é necessário que o torcedor coloque as expectativas no lugar. Porque eu não sei se isso foi uma partida que, pô, em virtude de um resultado tão expressivo, o time mentalmente se despreparou. Só que depois buscou, né? Foi para uma disputa de penalidades. Aí você fala, pô, agora acabou, o São Paulo vai ser eliminado. E eles acertaram todas as penalidades, né? Então, assim, perdeu a cabeça, mas conseguiu se reencontrar no momento certo. No momento certo. Enfim, o que vai ser, eu não sei. Mas que foi uma partida que eu acho que fez muita gente calma, né? Vamos ver o São Paulo com calma. Eu já tava com essa postura, assim, de, pô, é uma empolgação legal, bacana, só que vamos ter calma. Eu não quero ser o cara que vai falar pro torcedor sonhar. Não quero ser. Não nesse momento. Eu tinha dito isso quando eu falava de Botafogo também. Não neste momento. Porque depois o torcedor começa a se empolgar, já tira. Começa a usar a máscara do Jason, e aí? Né? E aí depois você vende uma ilusão pro cara. Eu não acho que ainda é o momento. Ainda não.
E aí esse jogo foi importante para mostrar isso. Então, você vê que ó, a dualidade, né? Como são as coisas na Copa do Brasil. O Inter manteve a sua invencibilidade de 100% de aproveitamento e foi eliminado nas penalidades. O São Paulo perde a sua invencibilidade e passa nas penalidades. Como é que é maluca? Como o mata-mata ele te permite, né, esse tipo de situação e que é muito bacana também, né? O Rafael mais uma vez se consagrou e é muito bacana ver um goleiro se firmando no São Paulo, mas em relação à equipe, como eu disse, eu concordo com o Dorival que alguns ajustes vão ser feitos, alguns erros vão ser corrigidos. Mas se a empolgação acabar, se a empolgação acabar, aí eu me pergunto assim, o quanto que ainda, o quanto que o Dorival Júnior vai poder entregar mais para manter a empolgação do torcedor, para o torcedor não se frustrar, para o torcedor não pedir a demissão dele. Porque o que ele já fez, na minha opinião, foi muito além do que o elenco podia entregar. Né? Vamos ver, cara, vamos ver. Sobre Flamengo e Fluminense, né? Duas equipes que vinham antes deste jogo em momentos muito ruins. O Fluminense, assim, numa sequência de até de não marcar gols, né? De não marcar gols. O Flamengo também, repetidas atuações questionáveis, onde o time até faz um primeiro tempo bom, segundo tempo muito ruim. Um jogo que o Flamengo foi para pragmatismo puro, jogou pelo resultado, foi eficiente e venceu. Como é que fica o momento dos dois agora, né? Eu ainda acho cedo dizer que o Flamengo vai melhorar, porque após o primeiro jogo contra esse mesmo Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois daquele jogo, a gente tinha muita esperança de que fosse melhorar o Flamengo. E não melhorou. E não melhorou. E o Fluminense segue na mesma toada. Eu acho que o Fluminense ainda está naquele momento de oscilação. A projeção para o restante da temporada, eu acho que nos momentos mais difíceis, esse time do Flamengo ele mostra que ele é competitivo. Sempre nos momentos mais difíceis, nos momentos mais delicados. O Gabigol vai lá e faz gol. Porque é um cara muito decisivo. É um cara muito decisivo. Um cara que gosta de jogo difícil. Ele gosta de jogar sob pressão. Pô, mas não deu certo na Campeonato Carioca. Não deu certo no Mundial. Cara, não vai dar certo sempre. Não deu certo na final da Recopa. Não vai dar certo sempre. Mas esse é um time que gosta desses momentos difíceis. É um time resiliente, cara. E é talvez esses momentos de mais mobilização que essa equipe do Flamengo ela dá a resposta. E no ano passado, eu acho que a virada começou numa disputa de Copa do Brasil entre Flamengo e Galo. Jogo da volta no inferno do Maracanã, né? No inferno do Maracanã, o Gabigol usou esse termo, né? E eu acho que ali começou a virada do Flamengo no ano. Talvez esse pode ser a virada do Flamengo no ano. Talvez. Eu acho que o time ainda tem muito a melhorar fisicamente. Mas em termos competitivos, de repente, sim, de entendimento do próprio São Paulo. Porque o São Paulo não é um cara que gosta de jogar da forma como o Flamengo jogou. Só que quando começa o jogo, você vê, pô, o Flamengo entra com três zagueiros, entra com muitos caras de meio campo. Para mim, era muito claro que assim, vai ser um time que vai ser mais pragmático. E o Fluminense foi pro jogo contra esse time pragmático. O Fluminense tinha, o Fernando Diniz foi pro entendimento de que podemos vencer. Só que o Fluminense não tá no momento bom. Então aí talvez cabia a malícia do próprio Diniz, cara, a gente não tá no bom momento. A gente não tá marcando gols, né? Se der espaço para esses caras jogando entrando para jogar da forma como eles estão jogando, vai ser perigoso, né? Porque, como eu disse, você entra com três zagueiros, você entra com três caras no meio-campo. Pô, você vai soltar um cara de velocidade. De repente o Ayrton Lucas fica muito solto. Então, assim, existem várias situações, né? Ou o time que vai apostar nessa transição, enfim, né? Eu acho que o Flamengo não foi um grande jogo, não foi, mas pode ter sido representado a virada. Pode ter sido o próprio Sampaoli entender que, cara, enquanto esse time não estiver bem fisicamente, enquanto eu não tiver os reforços que eu quero, que eu preciso, eu não vou conseguir praticar o futebol que eu quero, então a gente vai ser pragmático. Vou ir contra tudo que eu acredito, para a gente ter resultado. Recuperar a confiança, recuperar esse time fisicamente, e aí sim eu começar a fazer aquilo que eu quero. Imagino eu que esse pode ser um momento da virada. Não de um bom futebol, mas de atuações consistentes.
e resultados também consistentes de um time que cresce muito mentalmente em momentos delicados. E o Fluminense, eu acho que a gente começou o ano falando, calma, assim, não dá para saber se o Fluminense vai disputar o título brasileiro, porque a temporada é longa, vai estar disputando várias competições, agora está fora de uma, então, assim, em termos de poupar elenco, fazer gestão de elenco, recuperação física, o Fluminense ganha esse bônus de tempo, que os outros não vão ter. Óbvio que perde o bônus do dinheiro, né? Perde o bônus da grana, mas ganha um bônus de tempo, que vai o permitir disputar outras competições. Na Libertadores, eu acho que está bem encaminhado. No Brasileiro, precisa dar resposta. Agora, esse é o momento de, por ter uma competição a menos, dar a resposta. E talvez venha, talvez não venha, talvez leve mais tempo, talvez não. É delicado avaliar o momento do Fluminense agora, porque eu sempre, na minha cabeça, desde o início do ano, e eu falava isso no podcast, eu acho que o Fluminense, talvez na janela de meio de ano, perca jogadores tão importantes que o time não consiga manter os seus níveis de atuação. E eu não sei, talvez seja algo proposital do próprio Diniz. Eu acho que ele não faria isso. Eu acho que ele não faria isso de forma deliberada, mas pode ser também. Cara, assim, no final do ano a gente pode perder jogadores, então a gente vai fazer esses testes agora, para não sofrer mais, para não sofrer tanto depois. Eu preciso encontrar soluções agora. Qual que é a solução que eu vou ter? Já foi eliminado de uma competição. Como eu disse, eu acho que ele não fez isso de forma deliberada para ser eliminado pelo Flamengo, mas a situação levou a isso. A situação levou a isso. E aí agora é mais um teste do Diniz, treinador, para como ele vai... Porque o Marcelo não pôde jogar. Ele talvez fizesse uma diferença técnica muito grande nesse jogo. Talvez, não sei. Não dá, a gente só pode teorizar, né? Como disse o Vojvoda ontem, é uma hipótese. Não dá para ficar na hipótese. Enfim, vamos para a coletiva do Diniz, que a gente já está falando há muito tempo aqui, tá? Ouvi um trecho da coletiva do Diniz, vamos embora. Fluminense Futebol Clube, tá? O canal oficial do Fluminense no YouTube, deixando a rima para vocês. Se inscreverem no canal, obviamente. Você torcedor, fã do esporte, simpatizante, fã do Fernando Diniz, fã do Marcelo, fã do Felipe Melo, fã do Paulo Henrique Ganso e por aí vai. Deixa a sua inscrição no canal, não só do Fluminense, mas de todas as TVs, de todos os clubes, né? Sempre deixar uma força para a TV dos clubes e curtir o vídeo se você gostar, tá? Já deixei o meu like aqui, vamos ouvir com vocês Fernando Diniz após essa eliminação para o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Foi cuidando dele assim para hoje. Eu queria te perguntar qual que é a real situação dele e por que ele não foi relacionado. Sobre o Marcelo. Eu ainda não estava se sentindo apto para jogar. A gente foi cuidando dele durante esse tempo, um pouco mais de 15 dias, tá? Hoje. E aí ele tentou um pouco antes para tentar ir jogar contra o Corinthians, aí não estava confortável ainda. E na semana aqui no pré-Flamengo, na terça-feira, ele ainda não estava se sentindo seguro para o jogo e a gente achou por bem, junto com ele, não relacioná-lo para o jogo, com o risco dele ter uma lesão. Aí se tem uma lesão, o tempo para ele ficar afastado seria muito maior. Então você vê que o Marcelo sentiu incômodo, já não jogou contra o Corinthians, o incômodo seguiu e ele não jogou contra o Flamengo. Era arriscado, né? Você não pode... É óbvio que é uma eliminação. O Corinthians, o Luxemburgo falou sobre isso. Cara, a gente arriscou tudo. É uma classificação que está em jogo. Então já começou com o Renato Augusto. Dava para arriscar o Fluminense? O departamento médico que vai dizer, cara, o risco é muito grande de perder por mais tempo. Então é melhor. E do Corinthians deve ter falado. Pô, dependendo do ritmo do jogo, pode ser perigoso, mas dá para levar. E o próprio jogador deve falar, né? Dá para levar, eu consigo. O Marcelo talvez não estava confortável. Cara, eu prefiro não arriscar. Porque eu prefiro ter sequência na temporada, para ajudar no restante da Libertadores, para ajudar em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. Talvez o próprio jogador tenha falado sobre isso, né? Com o Diniz e com o staff do Fluminense. Fernando, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar, na verdade, não só sobre o jogo, mas sobre esse momento, que são 5 jogos sem vencer. Nesses últimos jogos, o Fluminense não conseguiu encontrar alternativas para esse momento que é ruim. Eu queria entender de você o que você consegue observar de alternativas desde que o Fluminense começou a ter atuações ruins, junto com os desfalques, que chegou junto. Se esses desfalques estão fazendo muita diferença e que tipo de reposição pode ser feita, ainda mais agora que tem uma eliminação, se o Fluminense ainda vai ao mercado para procurar jogadores para algumas posições que os jogadores
que estão sendo utilizados nem sempre são da mesma posição. Por exemplo, a lateral esquerda que está com 2 jogadores que são utilizados no banco de reservas. Obrigado. Então a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses 2 últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo, se não jogou igual no primeiro também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve 2 chances, e acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, a maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate, e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer, e teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, na ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha é extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui perguntado, né, sobre as atuações do Fluminense, tudo é muito pautado pelo resultado, né? Tudo é muito pautado pelo resultado. E às vezes, cara, assim, eu até... O Diniz, ele dá até uma resposta um pouco mais educada. Mas, cara, assim, eu acho que ele podia ser... É difícil, obviamente que é difícil, né? Quando se critica o seu trabalho, é complicado, né? Ainda mais tendo a visão que ele tem. De que não são... Eu, assim, eu vou chegar no ponto, assim. Eu concordo com o Diniz. Só que ele colocou o sarrafo tão no alto, naquele momento mágico, né? Que o Fluminense estava marcando muitos gols, a coisa acontecia com muita naturalidade, que ele é cobrado por isso hoje. Esse é o ponto. Às vezes o cara não vê assim, pô, o Fluminense jogou, vamos analisar com calma, vamos ser mais frio nos números, vamos ver se o Fluminense tá muito pior que antes, se caiu tanto quanto antes. O problema é assim, os resultados, eles condicionam muito, né, essa análise. Por isso que eu digo assim, o Diniz podia ter, é complicado, eu entendo ele, mas ele podia ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque na cabeça do torcedor, e não é que o repórter, o jornalista não vai atrás de informação de que quanto teve de posse de bola, oportunidade de gols, não é isso, né? Antes que alguém chega, pô, o cara devia estudar antes, de perguntar, o repórter, o jornalista, ele faz a pergunta do torcedor. E na cabeça do torcedor, eu até falei aqui, cara, o Fluminense vive um momento de instabilidade. Para mim é um momento de instabilidade. Em virtude do que a gente viu do Fluminense no final do Campeonato Carioca, até 5 partidas atrás, talvez a partida contra o River tenha sido a última grande, mas grande mesmo atuação. Não é que o Fluminense depois fez todas as partidas ruins como falou o Diniz. Não foi uma série de partidas. É que não são mais grandes partidas, né? Então, assim, o que esse time fez, colocou o sarrafo tão alto que hoje ele é cobrado por aquilo que ele mostrou. Mas talvez aquilo foi uma exceção.
que a gente vai ver vão ser seguidos jogos agora de um time que vai se poupar, que vai ter que fazer a gestão do seu elenco, que a gente vai ver partidas boas, mas que não sejam tão contundentes quanto aquelas, né? Atuações tão esmagadoras, né? Talvez sim, talvez não. Por isso que eu disse, tal, pô, acho que valia do Diniz ter um pouco de paciência, assim, de cara, eu entendo, a gente colocou a média lá no alto. Vocês estão me cobrando por isso, mas entenda que a gente estava num momento muito bom de confiança também. As outras equipes não estavam tão boas, tanto fisicamente como tecnicamente. E à medida que todo mundo vai evoluindo, a coisa tende a se normalizar, né? Então, talvez assim, e isso que eu espero que o torcedor tenha esse entendimento de que, cara, todo mundo foi melhorando fisicamente, com isso há uma crescente técnica, os jogadores assimilam os trabalhos, há uma crescente tática também, e casado a isso tem o Fluminense que também faz a gestão do seu elenco, porque até então estava em 3 frentes, agora são 2 frentes. Então acho que não é, como eu disse, assim, eu não acho que a Terra Arrasada, longe disso, cara, longe disso. Eu comecei a falar, cara, não vejo crise nenhuma. Só que a cobrança ela acontece em virtude do que se viu, né? Então, assim, se colocou um parâmetro muito alto. Esse que é o problema. E ele vai ser. O Fluminense, Diniz e o time do Fluminense vai ser cobrado por isso, né? Então, como eu disse, é complicado você ficar dando resposta para coisas que você fala, pô, não é isso que está acontecendo na verdade, mas um pouquinho de paciência, né? Com a galera, né? Pô, gente, eu sei que vocês estão nessa expectativa, né? Mas calma, né? Vamos analisar com calma os números, né? Não é bem assim, tá? Não dá para manter aquela pegada sempre, senão o time acaba em 1 ou 2 meses o time acabaria, a gente perde toda a temporada, né? Vamos devagar, né? Boa noite. Patrícia Lopes, Bein Esportes. Boa noite, Diniz. Bem, no futebol, né, a gente vai muito do céu ao inferno rapidamente, né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense, sempre visto, né, antes dessas 5 partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando, o que aconteceu com o Fluminense, o que aconteceu com o Diniz, com o treinador, ou não aconteceu nada? Não, é muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tampouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque esse não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, e muitas vezes o futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Esqueça inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos, de 50 anos, 41 eu estou no futebol. Então esse tipo de pergunta, de questionamento é uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder e vou continuar acostumado a responder, porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir, aí depois vai ter aquela exaltação, que não vai ter muito senso de realidade, como hoje não tem muito senso de realidade achar que está no inferno. Os resultados estão muito ruins, a gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos, e a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Perguntado mais uma vez sobre isso, né? Sobre o momento. E ele falou, cara, pra mim não tem céu ou inferno. Eu não tava no céu e tampouco tô no inferno agora, né? E como ele falou, há um entendimento de, pô, os resultados não são bons. São 5 jogos até sem marcar gols, né? Só que a gente já tava num declínio quando ainda tava no bom momento. E agora a gente tá melhorando as atuações, só que os resultados não vêm. Então, assim, como eu falei, não dá pra fazer também
essa leitura parcial, só que é complicado, porque o resultado condiciona muita coisa. O resultado. E eu entendo o Diniz, para ficar respondendo essas perguntas, deve ser com todo o respeito, com conhecido para deve ser uma merda, né? Ficar falando sobre isso, porque, cara, eu tô trabalhando, então assim, eu tô vendo os resultados, eu tô vendo os resultados da minha equipe dentro de campo, não tá vendo resultados em termos de vitórias e em saldo de gols. Agora, do que a equipe vem atuando dos níveis competitivos, eu tô vendo resultados. E vou ser questionado por isso. Pô, é uma merda ficar respondendo sobre isso, né? Mas como eu falei, tem um pouco de paciência, porque, como eu disse, assim, a imprensa, ela faz a papel do torcedor. O que o torcedor vê é resultado. O torcedor, na grande maioria, ele é resultadista, não tem jeito, né? Não tem jeito. Boa noite, Thiago Lima do GE. Nessa sequência de 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim do time que jogou contra o Corinthians. O time, a gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando caem, são os times que sabem subir. E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles. Então, o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os dois times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com duas equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chances de gol. A não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então, aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas às vezes nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também, quando que ele marca assim, todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Meninos, boa noite. Foi perguntado aí sobre essa questão do time ter profundidade, né? É difícil porque, como disse o Diniz, do outro lado tem um adversário também qualificado, né? Como foi o Corinthians, como foi o Flamengo. Tem um adversário também que vai te contestar essas coisas, né? E tem muito o que falar, assim, ele fala do torcedor, que pô, o torcedor tá no direito, né? O torcedor quer a vitória, tá no direito, mas falei e volto a repetir. O repórter, ele faz a pergunta que o torcedor quer saber. O torcedor que tá... Essas perguntas que são meio, até pro Diniz, pela cara dele, são meio absurdas, né? Um pouco absurdas, mas é o que o torcedor quer saber. É o que o torcedor tá ansioso para saber, cara, quando que vai vir a resposta? Né? Quando que a gente vai voltar a vencer? Quando que a gente vai voltar a jogar daquele jeito? Porque se colocou um parâmetro muito alto. Se colocou um parâmetro... E aí cabe a ele, o Diniz e os jogadores, colocar as expectativas no lugar. De que, olha, temporada é complicada. Ele até falou sobre reforços, né? A gente tem uma limitação de orçamento. O presidente sempre está brigando para, né, conseguir grana, para manter todos os compromissos em dia. É difícil, cara. Assim, é um balanço delicado. Você tem que trabalhar com o que você tem que fazer a gestão do seu elenco. Eu elogiei muito assim, o jeito que o Diniz joga, porque todo mundo joga muito próximo, isso te custa menos em termos físicos, mas a cobrança chega para todo mundo, né? Isso vai pegar para todo mundo. Talvez só não pegue tanto pro Palmeiras, né? Só não pegue tanto pro Palmeiras, que o Palmeiras, como eu sempre destaco aqui, elogio todo podcast, todo não, mas sempre que eu vou falar de Palmeiras, o Palmeiras fisicamente é algo fora de série, cara.
Assim, o trabalho que os caras fazem lá é um trabalho de excelência absurda, né? E só nisso o Palmeiras está muito, mas muito à frente de todo mundo, né? No Brasil, né? Aí o futebol aí, futebol jogado é outra coisa, eu digo fisicamente, né? Enfim, gente, é isso. Vou fechar por hoje. Ouvir um pouquinho do Diniz. É legal, assim, ele não tá meio bravo, porque ele perde um pouco a paciência, né? Normal. Ele perde um pouco a paciência, mas eu concordo com ele. O resultado, ele condiciona muita coisa. Não tem jeito. Não tem jeito, porque o torcedor, ele é resultadista. Só que não dá pra gente ficar também. E eu tenho a esperança, né, de que o torcedor tricolor, fala, Bruno, perdão. Torcedor tricolor, ele tem essa visão de que, pô, é difícil manter os níveis competitivos. O time não é terra arrasada. O time não tá jogando como um time de pelada, não tá jogando um futebol horroroso, tem os seus bons momentos, os resultados não estão vindo, e é a fase, né? É a fase, não tem jeito. Essa fase só é superada com a força do elenco, com a diretoria bancando e com o torcedor apoiando. É difícil, isso faz parte. O Botafogo passou por um inferno astral no início da temporada. Olha como tá agora. Então, assim, se vale de super. Que a eliminação é muito doída, né? E se ouvir zoação do rubro-negro é fogo. Né? É complicado, mas é o futebol. Tirou saldo do Flamengo após a final do Carioca. São ciclos, né? São ondas. E agora trabalhar, como diz o Diniz, já é um time que não fala muito e não é muito mesmo de falar. Seguir trabalhando. Eu acho que os resultados vão vir. É uma equipe que já mostrou. O que a gente viu de Fluminense não foi ao acaso. Aquilo não é uma coisa, é um bom momento de um mês. Não, aquilo lá é de um time muito bem treinado e muito bem entrosado. Mas a oscilação chega para todo mundo. Né? Isso, uma hora a conta chega para todo mundo. E chegou para o Fluminense. E agora é trabalhar para sair dessa fase o mais rápido possível, tá? Gente, é isso, tá? Os classificados, vamos voltar aqui. Os classificados para agora é sorteio, hein? Sorteio de novo. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar, cara. Porque a gente pode ter duelos quentes logo de cara, né? Então aqui passa o Grêmio. Passou o Grêmio. Acho que eu cometi umas gafes ontem, tá? Quando eu tava falando das equipes. Eu acho que eu falei que foi 0-0 o primeiro jogo. Falei que o Galo vai fazer jogo da Libertadores em casa, né? O próximo jogo. Não tem mais jogo em casa, né? Vai trocando, você vai trocando, né? A galera vai dando os avisos, a gente vai tentando se corrigir. Então, vamos ter Grêmio, vamos ter Corinthians, vamos ter São Paulo, né? Já pode ter um clássico logo de cara. Não só entre o Corinthians e o São Paulo, mas o Corinthians e o Palmeiras também. Né? Dos grandes de São Paulo, só o Santos ficou fora. Passou o Palmeiras, passou o Bahia, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, América, né? Então, assim, sorteio e tem gente que vai torcer muito, né? Assim, com todo respeito ao América, mas acho que vai todo mundo torcer para pegar o América, né? Mas é um time resiliente, hein? Você vai torcer para pegar o América, é um time resiliente, viu? É um time que mostrou que mentalmente é forte. Mostrou que mentalmente é forte. Gente, vou encerrar por hoje, tá? Amanhã não temos jogos da Série B só. Não sei se gravo amanhã, vamos ver as notícias esportivas, vamos ver o andamento, né, do dia. Vou encerrando. Fecho por hoje. Boa sexta para todo mundo. Juízo, né? Dia de maldade, então juízo para todos. Ótima sexta-feira. Aproveite aí o final da semana. E amanhã talvez estaremos de volta, tá? Um forte abraço e até amanhã. Tchau.